Uma boa noite a todos, elevando os nossos pensamentos a Deus em mais um dia de aprendizado, pedindo ao alto, aos bons espíritos que nos auxiliem, que Jesus, através dos seus mensageiros, estejam sempre nos orientando, nos protegendo, nos iluminando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Hoje nós veremos um texto de Emmanuel, contido no livro Libertação, de André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. No início desse livro, tem um texto do Emmanuel que foi escrito em 22 de fevereiro de 1949, em Pedro Leopoldo. O título desse texto chama-se Ante as Portas Livres. Ele diz assim: ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas. Do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem nédios e satisfeitos, ou seja, esparramados, encostados nesse local, nessa comunidade. E satisfeitos em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam, plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez um inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista,
pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos, para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primeiro lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara à casa,
mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de Guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, Peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. E aí vem o comentário final do Emmanuel sobre esse texto. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara e esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam,
entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, os espíritos desencarnados, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel. Que belo texto, que bela história, que possamos tirar dela a moral, a lição moral que ele nos passa aqui diante do cristianismo, diante do próprio espiritismo, que nos dá tantos caminhos a serem seguidos, e muitas vezes nós nos acomodamos, não queremos esta mudança, ficamos ali, como se diz, no nosso conforto, na nossa zona de conforto, e não queremos sair, não queremos vislumbrar, porque exige de nós o esforço, exige de nós o estudo, o trabalho, a dedicação para que alcancemos esses locais. Possamos refletir sobre esse texto, tirar dele as lições que nos cabem, e cada um faça a sua análise, faça o seu trabalho íntimo, para buscar esses caminhos tão importantes que nos levarão ao progresso. Ficamos por aqui hoje, fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos vocês. Vamos falar hoje de um assunto que muitos de nós nos interrogamos e que, com a luz do Espiritismo, chegamos à conclusão de que todas as ocorrências pelas quais passamos aqui encarnados, elas se tornam cristalinas, lógicas e, acima de tudo, justas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições, Kardec vai perguntar aos espíritos: por que nascem as crianças com deficiências físicas ou intelectuais? Aos que os espíritos vão responder: os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que elas não puderam evitar, sendo impotentes também para modificá-las. E no Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec ainda vai perguntar aos espíritos: em que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta dos espíritos é: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Bom, a partir daí, nós vamos relatar de forma resumida a história de Adolfo, um deficiente intelectual, narrada pelo espírito Antônio Carlos no livro Deficiente Mental, porque fui um, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Então vamos lá aos trechos do livro. Dolphy falava com dificuldade, falava pouco e errado, mas ficava feliz
quando meus pais ou minhas irmãs respondiam por mim. O nome dele é Adolfo. Eu repetia mentalmente, mas as palavras não saíam de forma adequada. Aqui então nós vemos algo interessante, que o cérebro físico possui deficiências e o espírito lúcido não consegue se manifestar por um aparelho comprometido. Então, continuando, Adolfo era o filho mais velho e tinha duas irmãs, Ana e Margarete, H, que muito o amou. Ele tinha certa independência, mesmo se arrastando, ele chegava onde ele queria. Gostava de música e conseguia chegar até o rádio. Às vezes, percebia que era diferente e se questionava, mas a tristeza passava logo. Anos depois de desencarnar, entendeu o porquê de tudo e como ele narra, aconteceu como se fosse um filme, visto e sentido. Ele e o pai estiveram juntos em outras encarnações. E Ana, sua irmã atual, o havia incentivado ao erro. A mãe e Gá, que era a irmã querida dele, vieram para acolhê-lo com amor e dedicação. E nós sabemos que sempre a bondade divina envia aqueles espíritos que agem como um suporte para que não fraquejemos aqui na luta. Então, Adolfo gostava de brincar, de passear, mas tinha horror a médicos. Certa vez, precisou ir ao dentista e não foi fácil o tratamento, porque Adolfo o comparou a um médico. Adolfo tinha uma saúde frágil e certo dia tiveram a ideia de chamar um médico em casa. E isso ajudou muito. Sua irmã Gá sempre lhe dava apoio e o tratava com muito amor, o que o deixava feliz. Se em raros momentos ele se sentia diferente, foi porque sabia que estava preso num corpo deficiente e seu cérebro estava danificado por uma causa física. Mas por que isso? Adolfo estava ciente de que haviam causas e explicações para isso, porque todos nós, na roda dos renascimentos, não estamos totalmente isentos de erros. E aí vem seu reconhecimento em relação à família. Diz ele, então, privaram-se de muitas coisas por minha causa, desde saírem de casa, irem a festas e até viagens. Minhas irmãs não podiam ter o que queriam porque gastavam muito comigo. Aos 18 anos, Adolfo ficou muito doente. O médico foi chamado e quis levá-lo ao hospital. Mas seu pavor de médicos e hospitais foi tão grande que fez com que seu pai, mesmo indeciso, garantisse que ele ficaria em casa. Adolfo deixa bem claro que esse é um caso específico seu e que se deve ter muitos critérios para tal decisão. Então, diante do seu pavor, o médico refletiu que seu problema cardíaco poderia se agravar pelo seu medo e decidiu também que ele seria tratado em casa. Apesar dos cuidados e do carinho da família, Adolfo desencarnou. Acordou num local parecido com seu quarto e enfeitado com muitos brinquedos.
Sua respiração estava quase normal e não tinha mais dores. Uma sensação de alívio lhe veio. Foi socorrido e levado a um educandário e abrigado numa ala de crianças que foram encarnadas com deficiência intelectual. Apesar de seus 18 anos, ele se sentia uma criança. Agora, em seu leito, lembrava-se de suas irmãs o ensinando a rezar. E ele sentia as preces da família com otimismo, imaginando-o no céu, sem dores, alegre. E isso foi muito importante para ele naquele momento. Bom, ele passou a ter atividades para aprender a andar, falar, e ele foi se recuperando em vários aspectos, apesar das saudades de casa. Mas ele agora compreendia que tinha ido morar em outro lugar. Depois de 2 anos, ele estava normal e já fazia pequenas tarefas. Entendeu também que seu corpo físico, ele é que era o deficiente e ele tinha morrido. Mas mesmo desencarnado, ele se sentia ainda deficiente, porque seu corpo perispiritual estava doente antes de reencarnar. Portanto, sua recuperação levou os 18 anos em que estava encarnado e mais 2 anos ali no plano espiritual. Mas ele ainda sentia, não mais um pavor, mas um desconforto ao ver os médicos e pensou que necessitava resolver aquele problema. Então ele foi atendido por Dona Marga, que era uma espécie de psicóloga, né? E relatou a ela ter lembranças de um outro corpo, jovem e bonito, a examinar os outros, e que não gostava de ter sido aquele homem. O tratamento foi longo e muitas vezes Adolfo se recusava a recordar. Não haviam imposições, mas as lembranças iam lhe chegando à mente. E lhe foi explicado que ele teria que enfrentar essas lembranças. Então, com o passar do tempo e o trabalho abençoado, ele foi se relembrando. Em sua penúltima encarnação, nascera em uma família de muitas posses e muito orgulho também. Inteligente, ele cursou as melhores escolas do seu país e se tornou médico ainda jovem. Casou-se com uma jovem do seu meio social, que havia sido Iana, sua irmã nessa última encarnação. Veio a guerra e ele foi para a frente dos campos de batalha. Mas antes, sua esposa ambiciosa o motivou a se aproveitar daquela situação para se sobressair. Lá, ele se uniu a 2 outros médicos, o Dr. Frank, mais idoso, e o Dr. Ralph, mais jovem, a fim de tratarem dos feridos compatriotas e dos inimigos também. Porém, os 3 médicos resolveram eliminar os inimigos e de forma cruel. E num ataque de surpresa desencarnaram. E Adolfo levou consigo muito remorso. Logo, aqueles inimigos desencarnados se vingaram deles, e a guerra continuou além da matéria, impedindo que todos eles fossem socorridos. Depois de sofrer por anos, Adolfo percebeu que não deveria se revoltar e que também era culpado, aprofundando assim o seu remorso. Ele estava totalmente perturbado. Ele se via a examinar suas vítimas
e percebia que seu sofrimento era justo, que a guerra tinha sido uma oportunidade dele ser útil a todos e que Deus não faz nunca distinção entre seus filhos. Os orientadores disseram aos pais de Adolfo, que levaram amor a ele, que sua melhora se daria na matéria, com o esquecimento do passado, mas que a lesão causada ao seu perispírito, proveniente do remorso, o acompanharia ao plano físico, em uma forma de deficiência intelectual. Porém, quando todos estavam encarnados, a mãe não assumiu o compromisso e o seu livre-arbítrio foi respeitado. Porém, aquele espírito, a mãe, na encarnação anterior, não na atual, na anterior, ela teria que continuar com seu débito, porque ela fugiu daquela prova. Assim, o seu pai se casou com a bondosa mãezinha dessa encarnação atual, que o aceitou e também o amou muito. A partir desse enfrentamento, Adolfo valorizou tanto essa sua última encarnação que assumiu a aparência dos que têm síndrome de Down, pois essa foi uma encarnação valiosa para ele. Percebeu também que era inteligente e que havia adquirido preciosos conhecimentos médicos e que esses conhecimentos poderiam ser usados para o bem. Lembrou-se então dos companheiros médicos que erraram junto dele e teve a permissão de vê-los já encarnados, junto ao instrutor Flávio. Dr. Frank, que era aquele médico mais velho, ele trabalhava num acampamento da Cruz Vermelha agora. E disse que sempre sentiu esse desejo de clinicar, de sanar dores e de cuidar de vítimas das guerras. Hoje, ele é muito feliz. Cada espírito reage aos seus erros de forma diferente. Desencarnou, sofreu, se arrependeu, mas não deixou o remorso lhe destruir. Fixou suas metas e estava ali, numa dura reparação. Foram então ao encontro do Dr. Ralph, aquele médico mais novo. Encontraram-no apressado pela rua, indo ao trabalho insatisfeito, nervoso, mas necessitava daquele emprego para sobreviver, apesar de não gostar daquilo que fazia. Não tinha o menor entusiasmo, sentia-se perseguido, tinha inveja, achava sua vida medíocre e que merecia algo melhor. O ex-Dr. Ralph estava impregnado de energias negativas por desejar o mal, por invejar e por criar essa psicosfera de vibrações negativas para ele mesmo. Então, o instrutor concluiu: os 3 médicos erraram, mas você Adolfo, se sentiu tão culpado que só o sofrimento foi visto como solução. Não existia para você outro tipo de pagamento, apenas o sofrimento. Por isso você encarnou com esse mal intelectual. O Frank, sabiamente, ele quis corrigir seus erros, construindo sobre o seu passado delituoso. E o Ralph, esse último médico, ele ainda não despertou nem para um nem para outro. Não teve um remorso destrutivo e nem despertou para uma reparação. Mas haverá de se harmonizar com as leis de Deus,
pois para quem não o faz por amor, normalmente a dor virá, provavelmente por uma doença física que foi cultivada por ele mesmo através da psicosfera infeliz que o acompanha. De volta à colônia, Adolfo se diz motivado pela atitude de Frank, imbuído do desejo de uma nova encarnação, se preparando para atender pessoas, talvez não na área médica, mas em outras áreas, como um trabalhador honesto e religioso, pois uma religião, quando bem seguida, é a orientação segura. Irá pedir para ser o neto de Gá, sua irmã querida, pois aí terá o espiritismo como seta da sua caminhada. Porém, a partir dessa narrativa, seria importante, quando nos depararmos com alguma pessoa portadora de necessidades especiais, que não as julgássemos pela nossa ótica. Cada caso é um caso. Muitos podem encarnar com deficiências para dar um salto evolutivo e servir de exemplo aos que estão à sua volta. Lembremos que Jesus, ao curar um cego de nascença, foi questionado pelos apóstolos: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ao que Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Outra coisa, como espíritas e estudiosos dessa doutrina, precisamos compreender que toda deficiência está no corpo físico, atinge os órgãos. Pode atingir, por exemplo, a visão, a audição, o coração, o cérebro. Todas são deficiências físicas. O espírito é lúcido, porém, seu perispírito está lesado por suas ações enganosas. Essas regiões perispirituais afetadas irão refletir nos órgãos físicos correspondentes. Portanto, toda deficiência é física, porque a região correspondente do veículo físico está afetada. O espírito não tem um veículo perfeito para as suas manifestações. É isso que acontece. O veículo físico está precisando de reparos, está em certos locais, em certas regiões, defeituoso. Então, o espírito ele não consegue se manifestar através daquele órgão defeituoso. E lembramos que aos poucos também as leis da Terra elas vão evoluindo. Antigamente, as crianças com qualquer dita deficiência, ou ela ia para escolas especiais, ou então ela ficava isolada em casa. Hoje, ao contrário, muitas escolas públicas possuem o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento ele acolhe todas as crianças especiais em suas salas de recursos. E são também essas pessoas que lá frequentam, essas crianças, elas são assistidas por profissionais especializados. Então, a criança pode se socializar com seus pares e, ao mesmo tempo, ser assistida por esses profissionais competentes. E se a criança se intimida, por exemplo, existe a possibilidade dela ser acompanhada pelos pais, até que aquela situação se naturalize para ela, até que a adaptação se faça naturalmente. Hoje, o progresso dessas crianças é muito grande.
Mas agora, concluindo a história, pudemos perceber a importância do auto-perdão em nossas vidas. Como vimos, Adolfo se arrependeu, mas achou que teria que pagar com o sofrimento do corpo. Mas está no caminho certo, para uma paz de consciência. O Ralph, ele ainda não despertou para o arrependimento. Sua vida é de pura revolta. Tudo ainda está para ser feito no Ralph. E Frank, finalmente, esse encurtou o seu caminho. A partir de um remorso verdadeiro, ele conseguiu se perdoar e, sinceramente, se arrependeu, buscando uma reparação imediata e através do socorro a muitos que podem até ter sido prejudicados por ele. Então, vamos agora pedir a Deus e a Jesus a força para repararmos as nossas faltas, a esperança nos momentos difíceis, que possamos passar esses momentos difíceis com as intuições necessárias e agir da melhor forma diante de todas as dificuldades do caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.